A maioria dos homens vive sem representar perigo algum. São domesticados, previsíveis, trocaram suas garras por conforto e seus dentes afiados pela aprovação alheia. Entram em um ambiente e nada muda no ar ao redor. Falam e são interrompidos. Expressam raiva e riem deles. Mas existe outro tipo de homem, uma exceção à regra. Você já cruzou com ele, talvez até tenha sentido sua presença. Não precisa erguer a voz para ser ouvido, nem exibir força para ser notado. Quando ele entra em uma sala caótica, a desordem se acalma, não por respeito, mas por um medo instintivo, primitivo. Niccolò Machiavelli, o autor que decifrou os códigos do poder, não escreveu para os inofensivos. Escreveu para os perigosos. Ele sabia que, em um mundo de lobos, ser cordeiro não é virtude. É uma sentença de morte. Se você está lendo isto, é porque algo dentro de você está se transformando. Está cansado de seguir o roteiro do bom moço que a sociedade lhe impôs desde o nascimento. Está se tornando algo diferente, mais afiado, mais frio, mais perigoso. Antes de prosseguirmos, é preciso esclarecer uma coisa. Quando falo em perigo, não me refiro à violência. A violência é a arma dos fracos, daqueles que perderam o controle. Perigoso, aqui, é como um iceberg, silencioso, imenso, inabalável. Capaz de afundar navios considerados inafundáveis apenas por existir. Um homem perigoso não se deixa manipular. Não cede a chantagens emocionais, nem se submete por vergonha ou pressão. Ele sabe exatamente quem é e, por isso, torna-se a pessoa mais poderosa em qualquer ambiente que frequenta. Você chegou até aqui porque está abandonando sua antiga pele. Sente a morte do velho eu, aquele que vivia para agradar os outros, e isso assusta. Deveria assustar mesmo. Transformação é um processo destrutivo. Dói. Talvez ache que está se tornando frio, distante ou até cruel. Mas não é isso. Você está apenas despertando. Machiavelli chamava isso de virtude. Não no sentido religioso de ser bonzinho, mas no sentido antigo, habilidade, força, eficácia. A capacidade de encarar o mundo como ele é, um lugar áspero, brutal, e navegar por ele com a precisão de um cirurgião. Hoje, vamos explorar os 7 sinais de que você está cruzando essa fronteira, tornando-se o homem sobre quem Machiavelli escreveu, aquele que todos observam, aquele que todos temem em segredo. Mas atenção, isto não é um manual de truques para a vida. É um diagnóstico da sua sombra. Existe uma última etapa nessa transformação, um sinal zero que só revelarei no final. É o preço a pagar por esse poder. A maioria dos homens não está disposta a pagá-lo. Eles recuam. Preferem continuar inofensivos. E você? Vamos descobrir. O primeiro sinal é o mais doloroso, a morte do bom moço. Durante anos, fomos treinados para ser agradáveis. Nos disseram que, se fossemos educados, flexíveis, se nos sacrificássemos para manter os outros aquecidos, o mundo nos recompensaria. Mas você olhou ao redor, analisou os fatos e percebeu que era mentira. O bom moço termina em último lugar não por ser bom, mas por ser fraco. Sua gentileza não é uma escolha. É um vício. Ele é simpático porque tem pavor de conflitos. Concorda com tudo porque tem medo da rejeição. Você está se tornando perigoso porque parou de confundir bondade com fraqueza. Maquiavel escreveu, é muito mais seguro ser temido do que amado, porque o amor é mantido por um laço de obrigação que, devido à baixeza humana, é rompido a cada oportunidade de vantagem pessoal. Mas o medo se sustenta pelo receio de punição, que nunca falha. Pode soar duro, cínico. Mas olhe para sua própria vida. Quantas vezes alguém que você amou e apoiou traiu assim que lhe convinha? Quantas vezes sua lealdade foi retribuída com indiferença? A mudança acontece quando você deixa de buscar amor, que, no fundo, é apenas validação, e passa a exigir respeito. Percebe que seu não ganhou peso. Antes, quando alguém pedia um favor que você não queria fazer, inventava desculpas. Mentia, adoraria, mas estou ocupado. Tentava amenizar o impacto, administrar as emoções alheias. Agora, você simplesmente diz não.
Sem explicações, sem desculpas. Entendeu que não deve satisfação a ninguém sobre como gasta seus recursos, seu tempo ou sua energia. Isso aterroriza as pessoas ao seu redor. Elas dirão que você mudou. Perguntarão: o que houve? Você era tão prestativo. O que querem dizer, na verdade, é: você era tão fácil de usar. Você está desenvolvendo o que Maquiavelli chamava de crueldade estratégica. Não significa sair por aí magoando pessoas. Significa estar disposto a tomar decisões difíceis e impopulares quando necessário para sua sobrevivência ou para realizar sua visão. O bom moço evita conversas difíceis porque as considera maldosas. O homem perigoso as enfrenta imediatamente, porque prefere a verdade ao conforto. Você está cortando peso morto, amigos que sugam sua energia, familiares que o manipulam, hábitos que o enfraquecem. Faz isso com frieza cirúrgica. Não é emocional. Não grita, não briga. Apenas fecha a porta. Esse é o sinal de quem valoriza sua própria missão mais do que os aplausos da multidão. Se perceber que sente menos culpa por desapontar os outros, preste atenção. Não está se tornando uma pessoa ruim. Está se tornando soberano. Está entendendo que é o rei da sua própria mente e que um rei não pode se dar ao luxo de ser ingênuo. O segundo sinal é o ponto zero emocional. Você parou de reagir. Observe o homem comum. Ele é um emaranhado de nervos expostos, escravo de qualquer estímulo. Alguém o fecha no trânsito e ele explode. O chefe manda um e-mail passivo-agressivo e ele entra em pânico. Uma mulher o rejeita e ele mergulha em depressão. As notícias mostram algo assustador e ele vive em ansiedade. É um fantoche, e o mundo puxa seus cordões. Qualquer um pode enfiar a mão em seu peito e apertar seu coração. Qualquer um pode sequestrar sua mente. Mas você está sentindo uma distância crescer. Um espaço. Entre o acontecimento e sua reação, agora existe uma pausa, um silêncio. Maquiavel usava a metáfora da raposa e do leão. O leão é pura força, pura reação. A raposa, porém, é astuta. A raposa conhece armadilhas. Não morde a isca só porque está ali. Você está se tornando a raposa. Está desenvolvendo um ponto zero emocional. Isso significa que consegue observar o caos sem se deixar contaminar. Consegue ficar no meio de uma discussão acalorada e manter o pulso estável. As pessoas confundem isso com apatia. Acham que você não se importa, que está anestesiado. Não está. Você está disciplinado. Entendeu que suas emoções são dados, não ordens. Só porque sente raiva não precisa agir com raiva. Só porque sente medo não precisa, com algo novo. Um projeto concluído. Um movimento calculado. Um golpe de mestre que ninguém viu vindo. As pessoas ao seu redor começam a perceber que você não é mais previsível. Elas tentam decifrá-lo, mas você se tornou um livro escrito em uma língua que só você entende. Não é que você seja frio ou distante, você apenas escolheu não desperdiçar palavras. Cada frase que sai da sua boca tem peso. Cada silêncio é uma ferramenta. Isso incomoda. Os tagarelas se sentem ameaçados pela sua quietude. Os inseguros tentam puxar conversa para preencher o vazio, como se o silêncio fosse um buraco que precisa ser tapado. Mas você sabe que o silêncio é uma arma. É nele que você ouve melhor. É nele que você planeja. É nele que você se torna intocável. Você também parou de buscar validação. Antes, você precisava que os outros aprovassem suas escolhas. Agora, você as faz e segue em frente. Não há mais a necessidade de explicar, justificar ou convencer. Se alguém não entende, o problema não é seu. Você não está mais no mercado de opiniões alheias. E há algo mais, você deixou de se importar com o que não pode controlar. As fofocas, as críticas, os julgamentos, eles ricocheteiam em você como balas em uma armadura. Você não perde tempo tentando convencer os outros de que está certo. Você age. Se estiver errado, corrige. Se estiver certo, avança. Isso não significa que você se isolou.
Você ainda conversa, ainda ri, ainda se conecta, mas de forma seletiva. Você não distribui sua energia como moedas em uma máquina caça-níqueis. Cada interação tem um propósito. Cada palavra é um investimento. E então vem o quinto sinal, a morte do orgulho. Antes, você se ofendia com facilidade. Um comentário atravessado, uma crítica mal colocada, um desafio à sua autoridade, e lá estava você, pronto para a batalha. Mas agora? Você observa. Analisa. Decide se vale a pena. O orgulho é um peso morto. Ele te prende a brigas desnecessárias, te faz desperdiçar energia em discussões que não levam a lugar nenhum. Você percebeu que a maioria das pessoas não está discutindo com você, está discutindo com a própria insegurança. E você não precisa participar desse jogo. Quando alguém tenta te provocar, você não reage no automático. Você pergunta, isso importa? Se não importa, você deixa passar. Se importa, você age, mas não com raiva. Com estratégia. Você também parou de se importar com aparências. Não precisa mais provar nada para ninguém. Não precisa ser o mais inteligente, o mais forte, o mais bem-sucedido. Você sabe o que é. E isso basta. Isso te torna perigoso porque você não está mais lutando contra sombras. Você não está mais desperdiçando munição em batalhas que não são suas. Você escolhe suas guerras. E quando entra em uma, é para vencer. E então, um dia, você percebe que as pessoas ao seu redor começaram a te tratar diferente. Não porque você mudou de comportamento, mas porque elas finalmente enxergaram o que sempre esteve ali. Você não é mais o homem que reage. Você é o homem que decide. Você emerge completo enquanto eles ainda discutem o que pretendem fazer. O silêncio é a incubadora da grandeza. O ruído é o assassino dos sonhos. Se você se pega guardando suas palavras como ouro, está no caminho certo. Está aprendendo a disciplina do vazio. O quinto sinal é a capacidade para a violência. Esse é o sinal que deixa as pessoas desconfortáveis. Mas precisamos falar sobre ele. Jordan Peterson disse uma vez, um homem inofensivo não é um bom homem. Um bom homem é um homem muito perigoso que tem isso sob controle voluntário. Você começa a reconhecer o monstro dentro de si. Por anos, reprimiu sua agressividade. Reprimiu sua escuridão. Fingiu que ela não existia. Achou que ser civilizado significava não ter dentes. Mas agora você a sente. Sente a capacidade para a agressão. Sente a capacidade para a destruição. E, em vez de se envergonhar disso, está integrando-a. Está percebendo que, sem a capacidade para o caos, sua paz não significa nada. Se não pode morder, sua bondade é apenas submissão. Isso muitas vezes se manifesta fisicamente. Você começa a treinar. Começa a levantar ferro pesado. Começa a aprender artes marciais, boxe, jiu-jitsu, luta. Por quê? Não porque queira machucar pessoas, mas porque quer saber que poderia. Há uma mudança psicológica profunda quando um homem sabe que é fisicamente capaz de encerrar um confronto. Ele se torna karma. Ele se torna mais gentil. Não precisa posar. Não precisa bancar o durão. O cachorro late porque está apavorado. O leão dorme porque sabe que é o rei. Você está se tornando o leão. Essa integração da sombra, como Carl Jung a chamaria, lhe dá um novo tipo de energia. Uma força implacável. Maquiavel viveu em uma época de mercenários e guerras. Ele sabia que um príncipe que não soubesse manejar a espada acabaria destruído por quem soubesse. Não há comparação entre o armado e o desarmado, e não é razoável que o armado obedeça ao desarmado. Traduza isso para a vida moderna. Significa que você está se tornando competente. Formidável. Está rejeitando o ideal moderno do homem fraco, mole, maleável. Está abraçando sua biologia. Está abraçando o impulso de conquistar, proteger, construir e destruir obstáculos. Você para de se desculpar por sua masculinidade. Para de se desculpar por sua ambição. Olha para seu lado sombrio, sua raiva, seu orgulho,
seu egoísmo e, em vez de suprimi-los, os domina. Os atrela ao seu carro. Sua raiva se torna combustível para o trabalho. Seu orgulho se torna o padrão de sua qualidade. Seu egoísmo se torna a fronteira que protege seu tempo. Você não está eliminando o monstro. Está treinando-o. E um monstro treinado é o aliado mais útil que terá. O sexto sinal é a priorização implacável. É uma mudança na forma como você vê tempo e energia. A maioria dos homens é perdulária. Desperdiça horas rolando feeds. Desperdiça emoção com times esportivos. Desperdiça energia em discussões que não importam. São vasos furados. Você está se tornando hermético. Está desenvolvendo a economia de um príncipe. Você se pergunta, isso me torna mais forte, mais afiado, mais rico? Ou me enfraquece, me embota, me empobrece? Se a resposta for a segunda, você corta. Sem piedade. Para de assistir às notícias, porque elas são feitas para deixá-lo ansioso e impotente. Para de discutir em comentários, porque isso não muda nada e drena seu foco. Para de conviver com pessoas que só querem matar tempo. Você percebe que matar tempo é suicídio em prestações. Está se tornando entediante para as pessoas comuns. Elas perguntam, você viu aquela série na Netflix? Você diz não. Perguntam, ficou sabendo daquele escândalo da celebridade? Você diz não. Elas acham que está perdendo algo. Você sabe que são elas que estão perdendo. Perdem suas próprias vidas porque estão ocupadas demais consumindo as vidas dos outros. Esse foco torna perigoso, porque permite que acumule habilidades a um ritmo que parece impossível para os outros. Enquanto eles se distraem, você treina. Enquanto eles se entretêm, você se educa. Você entende o conceito de custo de oportunidade. Cada hora gasta em algo medíocre é uma hora roubada de algo grandioso. Está se tornando um franco atirador, um tiro, um alvo, nenhum movimento desperdiçado. Isso aterroriza as pessoas ao seu redor, porque elas veem você se afastando. Veem a distância aumentar entre onde você está e onde elas estão. E sabem, no fundo, que poderiam fazer o mesmo, mas lhes falta disciplina. Sua existência se torna um julgamento de sua mediocridade. E é por isso que tentarão puxá-lo de volta. Vão chamá-lo de obcecado. De workaholic. Deixe-os. Obsessão é só a palavra que os preguiçosos usam para descrever os dedicados. O sétimo sinal é a aceitação da solidão. O resultado inevitável de todos os outros. Você está se tornando confortável com estar sozinho. Na verdade, começa a desejá-lo. O homem perigoso é um soberano, e a soberania é um caminho solitário. Quanto mais alto sobe a montanha, mais rarefeito o ar se torna, e menos pessoas conseguem respirar ali com você. A maioria dos homens tem pavor da solidão. Se ficam sozinhos em um cômodo por 10 minutos, entram em pânico. Pegam o celular, ligam a TV, precisam de barulho para afogar a voz em suas cabeças. Mas você está fazendo amizade com o silêncio. Percebe que suas melhores ideias surgem quando está só. Sua clareza vem quando está só. Sua força se recarrega quando está só. Você não é mais parte do rebanho. A ovelha precisa do bando para se sentir segura. O lobo, não. Maquiavel escreveu suas maiores obras no exílio. Foi destituído de seu cargo, expulso de Florença, forçado a viver em uma fazenda. Estava sozinho. E, nessa solidão, viu o mundo com mais clareza do que qualquer outro na história. Você está percebendo que não precisa de um grupo para validar sua realidade. Pode confiar em seus próprios olhos. Pode confiar em seu próprio julgamento. Isso torna perigoso, porque não pode ser cancelado. Não pode ser ostracizado. A pressão social funciona ameaçando-o com o exílio. Se não concordar conosco, vamos expulsá-lo. O homem perigoso olha para eles e diz, eu já estava de saída. Não preciso de vocês. Essa é a imunidade definitiva. Quando não teme a solidão, você é livre. Pode dizer a verdade. A verdade não é um luxo que você negocia por companhia.
Quando não teme perder amigos, você deixa de ser refém das migalhas de aprovação que eles oferecem. Pode arriscar, porque não se importa em parecer tolo. Está construindo uma fortaleza dentro de si, um lugar onde você é inteiro, completo, sem fissuras. As pessoas entrarão em sua vida e você as receberá. Mas se partirem, não desmoronará. Apenas trancará o portão e seguirá adiante. Você está se tornando filho. Tem sua própria gravidade, queima seu próprio combustível. Outros podem orbitar ao seu redor, outros podem sentir seu calor. Mas não precisa deles para brilhar. Se reconhece esses sinais em si mesmo, respire fundo. É intenso. É pesado. Você está se tornando um homem perigoso. Está matando o cara legal. Está dominando suas emoções. Está vendo o mundo sem ilusões. Move-se em silêncio. Integra sua agressividade. Foca sua energia. E abraça sua solidão. Está se tornando o homem que Maquiavel imaginou, um homem de virtude, aquele que molda seu próprio destino. Mas lembre-se do que eu disse no início. Existe um sinal zero. O preço desse poder. E o preço é este: você nunca mais voltará a dormir. Uma vez que enxerga o mundo como um jogo de poder, estratégia e psicologia, não há como deixar de enxergá-lo. Não pode voltar à ingenuidade cega, à felicidade da ignorância. Estará sempre analisando. Sempre observando. Sempre fazendo parte. É um fardo, mas é glorioso, porque o mundo não precisa de mais ovelhas. Já tem o suficiente. Precisa de pastores. Precisa de protetores. Precisa de homens perigosos o bastante para enfrentar o caos e impor ordem. Você não está se tornando um monstro. Está se tornando um rei. E o rei vigia o reino. Mas entender esses sinais é apenas o começo. Saber que está mudando é uma coisa. Direcionar essa mudança é outra. Empunhar essa psicologia não apenas como escudo, mas como arma. Compreender as leis mais profundas da manipulação, da sedução e das dinâmicas de poder, aquelas que Maquiavel não ousou colocar em seu livro porque eram perigosas demais para o público. Se isso abriu seus olhos, saiba que é apenas o que posso mostrar abertamente. Há vídeos que não posso publicar para todos. Há aspectos da psicologia obscura, estratégias de manipulação e verdades sobre a natureza humana que simplesmente não posso discutir publicamente no YouTube sem ser censurado ou demonetizado. O algoritmo suprime as informações mais poderosas porque foi projetado para mantê-lo como ovelha. Essas verdades existem atrás do botão participar. Se ainda está aqui, você não é como os outros. Tem estômago para o abismo. Inscreva-se, se ainda não o fez. Mas se quer o que está oculto, clique no botão e entre no nível do arquiteto. Desbloqueará vídeos exclusivos, sem censura, que mergulham nas partes mais profundas e sombrias da psique humana. As coisas que seu pai nunca lhe contou. As coisas que a sociedade tenta esconder de você. A maioria não clicará. Querem permanecer seguros. Querem permanecer inofensivos. É esse o ponto. A porta está aberta. Atravesse-a.